Meu caro, E, e aí, e tá aí, bonzinho o som? Ailton? Tá perfeito, Rapaz. perfeito. E aí, bicho? Escolhi essa parte aqui do mural em homenagem a você, porque tem um amigo nosso querendo entrar em casa aqui, ó. É o Max tá ali atrás. Boa noite, Natan. O pessoal tá entrando agora aí. E Acho não é à que toa que é o Max, porque, bicho, acho que 80% dos filmes que a gente vai falar, acho que é verdade. 90% tem ele, né? É verdade. E é uma coisa absurda de discutir o Bergman assim, diretamente, porque você sabe, como cineclubista, como cineclubista, a gente tem uma paixão muito grande por teorias que são discutidas dentro do cinema mundial, e o cinema sueco, ele representou nos anos 50, justamente por conta do Bergman, uma gama de realizadores, eles nasceram e amadureceram as ideias por conta de Ingmar Bergman. Quem está entrando agora Sim, na live, algumas pessoas mandaram perguntas no bate-papo da Costa Livre, no Instagram em si, no direct, sobre algumas obras, alguns filmes. Algumas pessoas até que não conheciam, dos mais jovens, nova geração, que não conhecia algumas obras do Bergman, porque a gente fala do do Sétimo Bergman. Selo, a gente fala de Morangos Silvestres, são obras Sim. da década de 50, década de 60. Você, como professor, como historiador, sabe que tem uma fórmula de passar conteúdo para umas novas gerações, que alguns não concebem realmente algumas obras que são históricas, assim, na longa história do que é o cinema, né? Porque está mais Sim, para sim, compreender um cinema americano, talvez até o sim. cinema britânico, por conta de algumas séries que vem fazendo sucesso. Mas em se falar do Bergman, a gente tem uma Linda tá representatividade. entrando aí, ó. Linda, boa noite. Abraço, Linda linda. sempre acompanhando. Fantástica, Linda. E a gente tem uma responsabilidade muito grande de discutir sobre um cineasta que fez escola. A gente pode se referir dele dessa forma. Ah, cara, e detalhe, e veio no momento que a gente vai ver, né? Toda a obra dele está focada muito no existencialismo, certo? E principalmente, eu acho que em duas teorias a gente, quando conversou em off, né? Principalmente numa corrente filosófica pessimista, né? Mais Uhum, ligada para Schopenhauer, uhum, ou numa nihilista, né? Que pega muito também de Nietzsche. E uhum. a gente vê e entende o porquê disso, cara. É pós-Segunda Guerra Mundial. É Exato. diferente dos Estados Unidos, que não foi bombardeado, que lá estava vivenciando o baby boom, estava Perfeito. vivenciando os anos dourados. A Europa estava arrasada. Exato. Então, há toda uma carga negativa, né? E pesada ainda que eles estavam levando, né? Pô, cara, que mundo é esse? Que mundo é esse que nós vivemos? Então aí a gente vê e entende a força dos filmes de Bergman. E é muito forte porque o pós-guerra, 45, 46, a gente tem Città Aberta, a gente tem Rossellini com as criações, né? Isso, Vem depois isso, Tornatore na Itália, Joseph isso, Tornatore, neorrealismo, Sica, todo o neorrealismo italiano. Ó, nosso amigo Daniel entrou aí, ó, isso, do aí nossa Dan, companhia do Alien Food aí. Mas, exato. abraço, Daniel. E assim, Ed, a gente sempre que a gente discutia no Cineclube, e discussões em off também, a gente falava da Nouvelle Vague, em Truffaut, em Godard, e todos esses cineastas, eles têm Fazendo escola. fazendo escola. E todos esses cineastas, eles deram origem aos grandes. Martin Scorsese, depois vem Tarantino. Sim, sim, Todos eles incorporaram um tipo de discussão que é filosófica. Quando você assiste Truffaut, você está vendo uma discussão gigantesca sobre a figura da representatividade do romance, a ideia do romance e os traumas a que se sim, passam naquele período dos anos 60, dos anos 70, com alguns filmes dele. isso, E em se tratando de Bergman, né, alguns diretores dizem, não, Bergman é como se fosse uma representatividade religiosa. Você isso. tem uma religiosidade sobre a figura do Bergman. E a gente batizou essa live, para quem está entrando agora, a gente batizou essa live de O Cinema Existencial do Bergman, porque nós selecionamos pelo menos 3 filmes específicos, né? Ele tem Isso, mais de 60 isso, filmes, tem peças de isso. teatro, livros, documentários também. Então a gente teve um cuidado de selecionar 3 filmes que, na nossa compreensão, são importantes para você reconhecer o perfil de amadurecimento dele enquanto diretor, enquanto Isso, produtor, roteirista. isso, E os filmes isso. foram Morangos Silvestres, O Sétimo Selo e Gritos e Sussurros. A gente até marcou esses 3 filmes. Claro, tem uma Isso, série de exatamente. filmes que são fantásticos, tem Sim, outros cara, é tantos. assim,
Eu estava pensando muito, eu fiz uma releitura, né? Tinha um tempão que eu tinha assistido Morangos Silvestres, mas foi inevitável, cara. Eu tinha que ver alguma coisa ainda da trilogia do Claro. Silêncio. Sério. Então, assim, eu revisei novamente o Silêncio, que eu gosto, mas, cara, o que me marca muito também é Através do Espelho, Uhum. sabe? Através do espelho você percebe o quanto que ele tem muito da obra dele ali. Aquela frase final, a frase final do menino, cara, quando ele diz: Papai falou comigo, tá louco, bicho, é de arrepiar. E aí a gente percebe a incapacidade. Ele tá falando nos anos, cara, final dos anos 50 e início dos anos 60, e a incapacidade de comunicabilidade entre pai e filho, família. Então ele trata de temas extremamente, cara, que para os dias atuais é tão atual, cara. Como isso? Nosso amigo Ibernão entrou, eu dei um aceno para ele. Ih, rapaz, que bom. É Bergman, né? Pois é, cara. E quando você falar da trilogia do Silêncio, né, a gente foi constituída uma discussão sobre o Bergman na academia também, né? Porque é um cinema que, eu não vou dizer que é um cinema extremamente letrado, extremamente voltado só para um público, ele é para todo mundo. É um cinema que que instiga você a refletir sobre discussões. Mas olha, mas eu vejo ele como um cinema muito maduro, Com cara. certeza. Hoje talvez, a gente vai ver, acho que no decorrer da discussão, a gente vai ver Professor Ronald, pessoas que lembram. Professor Ronald, boa noite. Opa, boa noite. Sabe, que tem, cara, que maturidade, como é que o cara trata de temas tão sensíveis e com diálogos tão pungentes e tão fortes. São dois Que cineastas. uma única frase, sabe, derruba você. Então é um cinema muito maduro. O cara nos anos Não é para 50 todo e 60, mundo, de fato. tem isso também. Às vezes tem uma carga emocional em alguns filmes que é assim como livros que a gente pega para analisar, porque os cineastas eles escrevem com imagens, né? Diferente de um literato, eles escrevem com imagens, então tem que ter uma certa acessibilidade para compreender algumas obras. O Bergman ele sempre teve pareado ali com outro diretor que eu gosto muito, que é o Tarkovsky, né? O Tarkovsky, você sabe, ele tem uma velocidade para construir as imagens que você tem que conceber e entender o que ele está querendo traduzir ali para poder mergulhar na retórica dele, que às vezes é até obscura, né? Na trilogia ele fala com as imagens, né? Eu acho que o Tarkovsky foi o grande professor de dizer, olha, tu vai dizer muito só com essas imagens só com aqui, esse quadro. E é um espetáculo. Não, quando a gente pega esculpir o tempo dele, é uma discussão de filosofia moderna, pura. Esculpir o tempo é a formalização dele como um cara que compreendeu não só a escrita do roteiro, mas a fabricação da imagem e os segundos que percorrem aquela forma sensível da imagem, né? Isso é muito forte na representatividade do cinema. Sim. Na trilogia do Silêncio, que você falou agora, a gente tem o Luz de Inverno, né, que é de 62, o Silêncio, que é de 63, e Através de um Espelho, que é de 61. O bacana, para quem está entrando agora e reconhecendo o Bergman como um dos maiores, né, do cinema, é o meu diretor favorito, você sabe disso, ele sempre foi o meu diretor favorito. Sim. Eu ia até falar na introdução, no nosso vídeo, porque que ele é considerado, por mim... sua grande influência. Pois é, porque o Bergman, ele é um dos poucos diretores, isso a gente sempre conversa em off também, o Bergman é um dos poucos diretores que ele conseguiu compreender a fabricação do filme, desde a captação do áudio, até a edição, da escrita do roteiro, da produção, da fotografia. Ele fez tudo isso primeiro, ele trabalhou em todas as instâncias que competem à criação de um filme. Ele se inseriu em todos os cargos da fabricação de um filme. Isso a gente vê em documentários como A Ilha de Bergman, o famoso A Ilha de Bergman, que saiu depois da morte dele. Na verdade, ele nasceu... Não à toa, ele filmou muitos filmes na ilha, né? Uhum. Pois nenhum homem é uma ilha. Bergman era uma ilha, só que conversava com tantos outros diretores. Nossos amigos Bruno e Jean entraram aí. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos. E o Bergman, ele traduz uma fórmula, para mim, de conversar com a angústia, e é exatamente a angústia existencialista que a gente vai traduzir, porque a gente trabalhando filosofia no ensino médio, e na história da filosofia a gente tem Kierkegaard, a gente tem Sartre, a gente tem Camus também, Heidegger, Martin Heidegger com O Ser e o Tempo, toda uma representatividade na filosofia que nasce nos anos 50 e que casa diretamente com os filmes do Bergman, né? O primeiro filme dele foi em 45, foi o Crise,
Depois daí ele começa a ter um reconhecimento na Suécia como diretor, começa a ter apoio de atores e atrizes que trabalhavam no teatro e faz uma reconstituição de perfis que discutem enquanto personagens na representação da família, por exemplo, né, que é o que a gente tem. Obrigado, Jean, sempre muito bom as lavas do Senhor. Valeu, muito cara, bem. Um abração, viu? Amigo historiador aí. E o Bergman, Ed, não tem como você não se levar pelo diálogo dele. Tem um filme dele, que é o meu favorito, é um dos meus favoritos, na verdade, que eu só posso assistir uma vez no ano, porque você sabe o que eu tô falando. Eu não posso assistir mais de uma vez porque ele é muito, muito tenso e a explosão da cor vermelha nesse filme é uma coisa absurda. Lembra muito alguns estouros em cores que você vê em Almodóvar, que você vê também no cinema francês, que é Gritos e Sussurros. Gritos e Sussurros é um filme denso, é um filme que ganha um status assim, gigantesco. Ele discute basicamente a angústia existencialista. Ele fala das 4 irmãs, uma irmã que tem câncer, uma representação pelo espaço que diz respeito ao aveludado vermelho na casa, o aspecto da sombra. Tudo isso está contido em Gritos e Sussurros. Eu confesso que é um dos filmes que eu mais revejo dele de ano em ano, na verdade, porque ele é muito tenso. Ele fala de uma construção da vida e da morte. Vermelho. Ele fala de uma construção da ideia de vida e de morte que é muito, muito, muito pleno, né? E assim, a figura do Bergman, se a gente for traduzir em miúdos, a construção dele como pessoa conversa diretamente com a ideia do tempo. Você vê relógios associados nos filmes dele, você sempre vê closes e planos detalhes. Morangos Silvestres, então, aquele sonho, aquela cena onírica do Itzhak, né? Quando ele olha para o relógio não tem ponteiro. E depois quando ele encontra a mãe dele e vê um relógio também... cara, sério. Então ele dialoga muito com isso, com essa questão de existencialismo. E talvez qual o seu papel naquele tempo? E Ailton, e os significados que você está dando à sua vida enquanto aquele tempo ainda resta para você. Então eu gosto muito dessa maneira de dialogar dele. É o que a gente vê, e a gente vai começar a discutir no Sétimo Selo, de 56, para pegar uma linha cronológica. Quando você vê Minha irmã entrou, Selo... Viu? Quem? Minha irmã entrou aí. Aí, boa noite, seja bem-vinda. Muito bem. Quando a gente pega o Sétimo Selo, acho que o Sétimo Selo é um dos que a gente mais discutiu em historiografia, para ver o sentido da procissão dos leprosos, a ideia do cavaleiro cruzado, que retorna até a Europa e vê uma Europa destruída pela peste negra, e vê uma Europa mergulhada no caos social, né? É interessante discutir o Sétimo Selo como um filme introdutório na nossa discussão do Bergman, porque a gente viveu uma pandemia, viveu um momento de trevas em termos de segurança e higienização, e o Sétimo Selo ele traduz um cavaleiro cruzado que retorna até a Europa, só que antes disso ele tem um jogo bacana com uma entidade que é o famoso jogo de xadrez com a morte. Então nada melhor do que você jogar com o melhor adversário que pode existir, que é a morte. Pois que nunca perde. Tu chega na tua terra natal, vê tudo destruído, vê loucura, vê o êxtase, vê toda aquela confusão e ainda falam pra você, olha, tu vai morrer, viu? Cara, é sério. E o filme todo é isso, porque ele fica tentando diminuir, não uma responsabilidade, porque ele carrega consigo ali talvez a responsabilidade da humanidade. A gente vê a humanidade ali tentando escapar do desfecho que é certo, ele tem um desfecho certo. Quando a morte se apresenta, né, o Ben Giacott, que é o ator que faz a morte, quando ele se apresenta na praia, o próprio cruzado, que é o Max von Sydow, ele diz, né, não, eu sempre esperei você, eu sabia que você estava no meu encalço. Ele não vai chorar, você não vê um personagem em O Sétimo Selo que vai chorar em desespero. Não. Você vê um personagem que ele assume uma postura, isso é bem traduzido no roteiro do Bergman. Não, ele é um cruzado, ele é um cavaleiro, ele foi em busca de um reconhecimento cristão, católico, entendeu? A reconquista através da Terra Santa, no imaginário dele é muito pesado isso, então é quase uma coisa cristã. Ele não vai assumir uma postura em que ele vai se entregar de joelhos e cair numa depressão profunda. As personagens ao redor do Cavaleiro Cruzado é que começam a tecer comentários sobre a existência. Isso é que é emblemático em O Sétimo Selo. Exatamente. Porque nós fazemos uma incursão pelas igrejas através dos afrescos que remontam desenhos medievais dos demônios sobre cavalos que vêm conduzir as almas dos desesperados e dos leprosos. Até porque a peste negra
a igreja dizia que era como se fosse uma praga que Deus tinha colocado Isso. em Para cima da humanidade. punir as pessoas, exatamente. E essa coisa do diálogo com a morte em Um Sétimo Selo, é claro, é literal. Você vê a morte conversar, você vê a angústia de talvez um silêncio de Deus, né? Que é o que a gente vê na trilogia do silêncio também. Procurar respostas e não encontrar. O Bergman era muito preocupado com essa coisa, né? O homem procura e não há nada que responda. É um eco infinito de resposta, Cara, né? olha, já que você falou isso, acho que tem uma parte que eu gosto muito, através do espelho, quando o personagem Max von Sydow está conversando com o pai da Karin, né? E aí ele fala sobre o vazio que ele tem por dentro. Cara, são pessoas... E até no diálogo final, quando o filho diz que, eita, papai falou comigo, é porque pela primeira vez ele teve uma conversa com o pai, e o pai começa a falar sobre Deus, e ele diz, mas Deus existe? Aí ele diz, olha, é complicado falar sobre isso, mas ele usa a analogia de um amor, né? O amor, e Deus é amor, ou Deus é isso, ou é aquilo? E aí ele, cara, o que eu gosto no cinema e na obra do Bergman é que ele não mastiga tudo para você. Não. Ele joga, ele coloca sempre as duas coisas, seja um dualismo ou não, mas ele coloca os dois, seja a incerteza ou seja a fé, seja a dúvida ou a confiança, seja Deus ou seja o amor. Coloca os dois lá e você que liga. Exato, exato. Esse é o cinema que vale a pena ser visto, é o cinema que deixa uma interrogação para você pensar. É o cinema que daqui a 20 anos vai ter um amadurecimento particular, vai ver o filme e vai dizer, cara, eu só entendi isso agora. Eu lembro muito, saindo do contexto, né, mas eu lembro muito quando eu assisti o Poderoso Chefão Parte 3 e odiei. Eu sempre falo isso, eu detestei o Poderoso Chefão. Foi uma coisa eu não gostei muito, que eu não, queria sério. ter desassistido, eu juro, cara. Quando eu assisti aquilo, eu disse, meu Deus, eu não acredito que o Scorsese fez. Só que depois eu amadureci um pouco, depois de muito tempo eu fui vendo e fui entendendo que ele fechou com chave de ouro aquele negócio. Ele conseguiu fechar magistralmente. Foi perfeito, entendeu? exato. Até o espaço de tempo entre o final do parte 2 e o início do 3, ele conseguiu explicar, entendeu? Sim. Então, assim, é uma coisa memorável. Tem peças que a gente assiste e livros que a gente lê que a gente só vai ter uma conscientização do que foi discutido ou apresentado pelo autor futuramente, após um amadurecimento. Com Bergman é da mesma forma. O Sétimo Selo, ele tem um fundo de ligação, claro, com as discussões bíblicas, ele faz uma fórmula de compreensão da época medieval na figura do Cavaleiro Cruzado, do Max von Sydow, e ele caminha entre as sombras, mostrando a fórmula débil com a qual ele encara esse retorno até a Europa, ele vê essa podridão, tem diálogos entre o escudeiro dele e as pessoas que estão em torno da figura dele, que ele vai conhecendo nos vilarejos, e tem um momento que a gente vê, uma das cenas mais fortes para mim, quando a gente vê a procissão de leprosos, de pessoas que estão ali se açoitando, e você vê uma mulher que ela está amarrada pelos pulsos, e ela começa a chorar em desespero, porque ela vai ser queimada viva. A Inquisição está ali esperando só para ela ser queimada viva, ela é uma bruxa. Só que aparentemente ela é esquizofrênica, né? Ela vai ser queimada viva porque a igreja, na época, acreditava que quem conversava sozinho... Cara, deixa eu fazer uma ligação. A personagem através do espelho é esquizofrênica. Exato. Eu fiquei pensando, cara, olha, me arrepiei agora. Eu tô na mesma linha de pensamento sua. Eu fiquei pensando, minha nossa, ela, se tivesse na época da Idade Média, seria aquela mesma personagem do Sétimo Selo. Exato. Ia ser queimada só porque ela... Cara, tem esquizofrenia. Deixa eu dar uma boa noite aqui, a minha cunhada tá ali. Ali, Luiz, boa noite. Boa noite. E como o Bergman consegue traduzir tão bem como era tratado uma pessoa com esquizofrenia na época da Idade Média e como as pessoas passaram a ser tratadas com esquizofrenia agora na contemporaneidade. Avança o tempo. Né? E há um retorno a essa figura da morte o tempo todo, porque o Cavaleiro Cruzado ele tem diálogos que são bem solitários no decorrer do filme. Ele olha para o vazio. Nas entrevistas do Ingmar Bergman, principalmente nos documentários, em 2018 saiu 100 anos do Bergman, a gente comemora os 100 anos
do Bergman em 2018, né? Dia 14 de julho seria 102 anos, né? Que a gente comemora também. Ele falece no final desse mês também, em 2007, tudo em julho. E nos diálogos que ele tem na Ilha de Bergman, porque a gente tem a Ilha de Bergman, tem Liv e Ingmar, uma história de amor, que é sobre a Liv Ullmann, e que está em mais de 10 filmes dele, e o Ingmar Bergman, que era um casal, né? Apesar de discutir sobre a ideia de casal com Bergman é complicado, porque meio que ele casou com todo mundo e teve caso com uma galera, né? Vamos deixar isso em off, mas ele teve romances dos mais variados que você possa imaginar. Exato, né? Mas nesses diálogos dele em A Ilha de Bergman, ele diz, olha, ele desenhava, não sei se você já prestou atenção nisso, mas ele fazia desenhozinhos como se fossem pequenos demôniozinhos. Quando ele fazia um autógrafo ou alguma coisa, ele desenhava uma criatura com um rabinho e 2 chifres. E o repórter pergunta, mas por que você faz isso? E ele diz, olha, porque é como se existissem vários demônios ao redor do homem e tentam desfocar a atenção dele para o que é belo, para a arte ou para o trabalho que ele desempenha. Então, existe o demônio da preguiça. Esse é o que eu mais luto. Ele disse, eu luto sempre contra esse. Principalmente quando eu quero finalizar alguma coisa, entendeu? Aí tem o demônio do cansaço, o demônio da preguiça, o demônio da vaga. Ele dava títulos e nomes e ele desenhava isso ao redor da casa. Era uma coisa impressionante. Ele deixa eu dar um alô aqui. Deixa eu dar um alô aqui para o Nada de Interessante, que é um barato aqui, ó. Bacana. E também o Alan Moraes, um amigo meu de Maceió. A gente vai fazer uma live quarta-feira, cara. Que massa. Vai ser um barato, você vai conhecer ele, um amigo dele, que estão fazendo aí umas lives que são bem interessantes, cujo o nome da próxima live deles, eles falam que são os influencers fracassados. Poxa. Cara, é um barato. Tem que ver isso. O influencer fracassado, é um barato. E vai ser um sucesso, né? Essa é a ironia. Mas assim, só voltando à discussão, quando a gente se preza a falar sobre a angústia existencial do Bergman, a gente, claro, vai retornar a um universo que é um universo de obras como A Náusea, do Sartre, ou O Esboço para uma Teoria das Emoções, do Bergman, aliás, do Sartre também, e entrando em Soren Kierkegaard, que é acho que o maior representante do existencialismo. Você falou do Schopenhauer agora há pouco, como o niilismo, e claro, do Nietzsche, encontra-se nos detalhes de O Sétimo Selo, de Morangos Silvestres e Grito de Sussurros, coisas que o Bergman lia, coisas que vêm do berço dele no colégio sueco, e também uma angústia muito grande de não conseguir conversar diretamente com o pai, de não ver o pai como uma figura que gostasse da ideia de liberdade, porque você vê uma família protestante, uma representação protestante muito forte na família dele, com pastores e tudo mais. Então, uma rédea curta no sentido de traduzir a liberdade que eles não tinham, né? Você tem isso inserido em Fanny Alexander, você tem isso inserido em vários filmes. A Fonte da Donzela, você tem esse princípio. O Ovo da Serpente, você também tem isso, só que, obviamente, casa com uma lógica mais teatral. E o Sétimo Selo, todo mundo que pensa no Bergman, eu acho que tem essa coisa mística, né? Pensa assim, Bergman vem logo o Sétimo Selo, ou então Gritos e Sussurros, porque você tem uma série de prêmios a partir desses filmes. E eu confesso que eu nunca vi em nenhum outro filme diretamente, a não ser, é claro, um curta brasileiro que eu tinha visto, que é a Menina que Dançou com o Diabo, é um curta nacional, que é uma moça que vai pra uma balada e acaba dançando com um rapaz que no final das contas é o diabo. Mas você tem Jack Nicholson no cinema americano em As Bruxas de Westwick, você tem Al Pacino fazendo o diabo em O Advogado do Diabo, você tem o diabo ele apresentando figurações, mas não a morte conversando num diálogo existencial sobre o porquê dele vir buscar pessoas e levar para um próximo plano. E o Sétimo Selo, ele sempre fica no nosso imaginário, principalmente por questão dos historiadores. Você vai ter um filme um pouco recente, aí de 20 anos, que é Encontro Marcado. Certo. Né? Quando Anthony Hopkins e o Brad Pitt, né? Quando a morte vem visitar ele, ele vai dizer... Eu pensei neste filme, eu não falei, mas vou deixar você terminar para falar o porquê que eu não falei desse filme. Eu sei, mas olha, cara, é interessante, eu acho que é um filme, assim, bem recente, né? Traz uma coisa a mais, sabe de quê? Como é que eu posso dizer? De final bem americanizado. Exato. Sabe? Ele não teve coragem. Não teve. Não teve coragem no final. Cara, não teve coragem. Uma vez. Termina e você fica,
Poxa, cara, que legal! Sabe, como se fosse uma... Pois é, eu discutia sempre com ele, e Bernu, se Bernu estiver online, ele vai lembrar disso. Quem está assistindo agora a live, tem um filme na Netflix chamado O Encontro Marcado. Eu vinha falando com o professor Edmilson sobre o filme Sétimo Selo, que é do Ingmar Bergman, que é o cineasta ao qual nós criamos essa live de hoje, é para homenagear ele. E tem um filme na Netflix chamado Encontro Marcado, onde você tem um diálogo entre a morte e um empresário. Entendeu? Eu não posso dar spoilers. Né? E eu sempre falava com o Ibernon sobre isso, e o Ibernon disse, cara, o diretor não teve coragem no final desse filme. Ele deixa muito aberto, e você não engole o que acontece naquele final da festa. Ele prepara tudo, convida você pra festa, e no final é aquilo ali, é muito manso o que acontece. E detalhe, tem um toquezinho de esperança, Exato. Né? De que foi tudo ok. Lembra quando ele disse, devo temer? Aí a morte fala, não homem como você. Ai, caralho. Só porque era Brad Pitt, bicho. Cara, tem isso. Mas, Ailton, você falando isso, cara, e aí você percebe que, olha, por mais que ele tenha variado de temática, mas eu percebo, pelo menos em 70%, 80% da obra do Bergman, uma temática. Eu acho que isso faz parte da assinatura dele, que é a solidão e como nós lidamos com ela. Exato. Eu estou falando isso porque recentemente eu fiz um vídeo que eu gostei pra caramba, espero que o pessoal tenha gostado, sobre o diário de Anne Frank. Muito forte, muito forte. E Anne Frank, cara, bicho, eu fiquei chocado e ao mesmo tempo maravilhado. Como é que uma menina que, quando ela escreveu essa frase que eu vou dizer agora, tinha 14, ia fazer 15 anos ainda, e ela diz que solidão é quando você está rodeado de pessoas, mas não encontra-se no coração delas. Pode ter 1 milhão de pessoas ao teu redor, mas se você não tiver um lugar no coração de alguém, você está sozinho. É a frase célebre. Exato, é maravilhoso. E Bergman, cara, ele percebe isso, ele percebe que as pessoas estão sem saber como lidar com a solidão. Sétimo Selo... E hoje, Ailton, a gente está em 2020. Quanto de pessoas hoje em dia ainda não conseguem lidar com a solidão? Verdade. E outra coisa, a gente tá vivenciando isso, né? É Bauman, né? É modernidade líquida, é o desapego a tudo que é humano. Tudo se dissolve, tudo se dilui, nada mais. Nada é exato, nada mais é sólido. É a ilusão de você ter 1000 amigos numa mídia virtual, numa rede social, mas na verdade não tem ninguém. Porque você banalizou a palavra amigo foi banalizada. Amigo é uma coisa que se conquista na retórica da vida. Você conquista essa palavra, você não chama qualquer pessoa de amigo. Ah, não, cara. Entendeu? É muito forte. Isso só abre um leque de discussão que a gente tem que fazer uma live só sobre o Bauman. A verdade é essa. Tempos líquidos, quem sabe a gente faz, né? Com certeza, com certeza. Isso. E assim, só fechando o Sétimo Selo para a gente entrar em Morango Silvestre, 57. Quem estiver assistindo essa live, dê uma olhada na internet, veja se você consegue em algum lugar assistir o Sétimo Selo, porque a lógica de representação da morte, a angústia existencial do Bergman parece muito fortemente associada nesse filme. Esse filme, para interpretar esses conceitos, é magistral, não tem como escapar disso. Exato. Um outro filme que nós selecionamos é Morango Silvestre, que é de 57, que apresenta um professor aposentado, que é interpretado pelo Victor Strom, que é uma representação magistral dele como ator no filme. Você faz um remonte das memórias de um antigo professor da universidade que mora numa região afastado, no campo, e acaba retornando até a universidade que ele trabalhava para ganhar uma honraria. E no meio desse caminho ele conhece jovens, ele passa por uma casa a qual ele morou na juventude. Isso, cara, olha, eu tô me arrepiando aqui, ó. Ele é bombardeado. Eu só vou brincar aqui. É um road movie. É um road movie, exato. Cara, mas é um road movie existencialista, de alto nível. Cara, eu vou ser sincero, eu posso estar errado. Não vou soltar nenhum spoiler aqui, não. É porque veio agora e eu tenho que colocar isso pra fora. E o Bergman faz isso com a gente. Por favor. Quando ele vai e revisita a casa e as lembranças vêm à mente dele, da primeira paixão dele, não é? Da mãe, dos irmãos, de toda aquela meninada lá, ele fala no começo e depois fala no final
do Jardim de Morangos Com Silvestres. certeza. Os morangos silvestres é o Rosebud dele. Exato. Olha, Cara, olha, lembra. alguém pode discordar, mas, cara, eu não acredito. É o Rosebud dele, cara. Claro, e essa Sério. coisa do princípio que rege o jardim, os morangos, toda a ideia que você vê sempre em filmes ou peças associada a uma fruta, a um local que é bonito como um jardim, é a ideia da juventude. E no filme isso é Sim, uma juventude perdida. São escolhas que ele fez, um caminho que levou ele a constituir uma figura particular, uma figura exatamente. solitária. E você E a ideia entende do eterno retorno, o né, eterno cara? retorno. As É Nietzsche. lembranças, isso machuca a gente. Isso machuca ele, cara. O Eterno Retorno em Morão Silvestre é muito forte. A teoria do Eterno Retorno, para quem não está familiarizado, você pode buscar em alguns filósofos e potencialmente em Sim. Friedrich Nietzsche. Nietzsche, Mas o principalmente. professor, o fato dele ser um professor é até mais bem equilibrado pelo ponto de vista do Bergman. Ele não Isso. coloca, Edmilson, um artista. Ele não coloca Não, um pintor. não. Ele coloca um professor. Ele coloca um professor e um professor rabugento, viu? Porque ele é um professor Isso, rabugento. casca Ele grossa. é genial, ele conseguiu um patamar absurdo, assim, o doutorado dele, os livros publicados e tal. Ele remonta os caminhos que conduzem ele até a juventude dele, Exato. e ele tem flashbacks jantando com as tias e com os primos. Ele tem flashbacks dos amores que ele deixou de ter. Tem uma cena fantástica onde você vê Bibi Anderson mostrando o espelho a ele, e o espelho Oh, mostra o espectro dele rapaz. maduro e E, envelhecendo. e Bibi Anderson no auge da sua beleza. Minha Exato. nossa. Liv Ullmann e Bibi Anderson, para quem está assistindo a live, vocês podem ter eu vou dizer que é uma síncope, elas explodem a atuação com um filme chamado Nossa. Persona. Aqui no Nem Brasil, fale. a UBV colocou Quando Duas Mulheres Pecam. Mas aí o nome do filme é Persona, né? Lembra o Carl Jung, vai para uma coisa bem freudiana quando você vê Persona. Mas é um dos É o filmes filme mais. Eu coloco ele entre os 5 filmes mais mais sensuais de sensuais, é todos os verdade. tempos. O diálogo é Espetacular. absurdamente erótico em uma sequência do filme. E esse falando filme dos anos 60, né? É de Parece, né? Persona. 66, Persona é de Ó, 66. minha nossa. Muito forte, assistam Persona. E em Morangos Silvestres, quando você pensa, caramba, por que o morango, por que Morangos Silvestres? Cara, você tem que assistir o filme para poder compreender esse batizado que é dado, essa forma do batismo do título do filme, porque é extremamente proporcional. A sensibilidade do Bergman nesse contorno da angústia é uma coisa impressionante, porque o Bergman ele era um cara angustiado. Ele ficou Sim. sozinho na ilha de Faro, naquela casa que ele constrói. No documentário A Ilha de Bergman, você tem essa noção, ele consegue do governo essa parte da ilha para ele morar, construir a casa dele, ele mesmo desenha a sala da casa dele. O cara, ele era tão obcecado, Edmilson, por cinema. Às vezes a gente pensa, não, eu sou obcecado, Edmilson sou obcecado por cinema. É nada. Quando você vê esses caras, você tem uma noção absurda. A sala dele, ele desenhou a lareira numa posição que ele viu num filme russo que ele tinha assistido quando criança. Porque ele lembrava de uma senhora que sentava numa posição específica da lareira para ficar mais próximo ao fogo, porque por ser Tá idosa, vendo? o fio castigava mais fortemente o corpo dela. Então o Exato. desenho da lareira da casa é idêntico ao desenho desse filme russo que ele tinha assistido. O quarto onde tem os copiões dos filmes dele, os passeios que ele faz pela praia, o horário em que a empregada chega para fazer alguma faxina, ele sempre longe de tudo, longe dos filhos, longe dos amores dele, porque ele disse, não, nesse final de vida, eu quero compreender efetivamente o que eu fiz de tudo e repousar nesse silêncio, que é o que ele diz o tempo todo no documentário. O silêncio é uma coisa maravilhosa. Isso é Bergman. Pura e simplesmente isso é Bergman. Odeie ou se apaixone, mas isso é Bergman. Cara, eu acho que eu acho 50 minutos da película de Morangos Silvestres tem um diálogo, cara, que marca muito. Eu fiz uma. Não dá para lembrar de cabeça, não, senão esse diálogozinho eu não lembro de cabeça, não, mas eu coloquei aqui, eu vou ler para você. Uhum, por favor. O personagem do Itzhak, né? É Itzhak, né? Stark. Isso, ele fala o seguinte, ele diz, olha, eu tenho tido sonhos absurdos. Aí a mulher pergunta, como assim? Aí ele diz, parece que quero me dizer algo. Olha, parece que quero me dizer algo que não quero ouvir acordado.
Aí ela disse, como que? Olha, parece que eu estou morto, apesar de estar vivo. Muito Cara, forte. É o onirismo. toda aquela viagem que ele faz, ele vai abrir os olhos, ele vai perceber que, pá, cara, é triste, cara. Ele tem um sonho, Porque ele tem um sonho que ele viu o isso, relógio. isso, ele não teve uma vida boa, cara. Ele, Ele pronto, ele tá morto, apesar do corpo estar vivo, ele não viveu. ele não viveu. Por isso que ele se encanta com a personagem da menina que ele vai dar carona. Sim, é os jovens, aí- né? Tem os Isso, jovens. ela e mais dois rapazes. rapazes. E é engraçado porque eles são analogias da própria vida dele, ou talvez dos nossos conflitos. Um dos garotos acredita em Deus, Quer ser o padre. outro não. Cara, e aí fica naquele O duelo. embate. E a garota é cheia de vida. Ela não tá nem aí pra Então, nada. Exato. isso, a gente se vê muitas vezes aí no mundo em que se acredita em Deus ou não acredita, ou se você está cheio de vida e aceita todas as coisas. Cara, olha, é muito cheio de Mais de uma análise, vez, mais sério. uma vez o retorno a Soren Kierkegaard, a divisão dos três espaços do homem, né? A juventude em que não se busca nada, só um desejo pleno, Isso. a Só. felicidade plena. No segundo estágio você tem a reflexão da vida e no terceiro estágio um remonte à religiosidade, a pegar as coisas que são transcendentais. Você vê isso em Soren Kierkegaard. As três fases existenciais. Você vai ver isso em Martin Heidegger e em O Ser e o Tempo também. Para você ver como é forte a ligação dele com os espaços que se discute na filosofia moderna, ou dos contemporâneos de Nietzsche, dos contemporâneos de Arthur Schopenhauer. Morangos Silvestres é um prato cheio para criar essa estrutura de discussão sobre a angústia existencialista, né? Nesse remonte aos espaços da memória. E nesse remonte, a gente tem ele encontrando a mãe, ele vê a mãe dele é extremamente fria, a mãe dele. Ele se vê na representação materna que diz respeito à mãe dele. Aí você já vai criando um vislumbre do porquê dele ser assim. Porque de início você é apresentado a um personagem que é triste, melancólico, mas você não, obviamente, você não vai entender o porquê. No final do filme é que você tem, cara, foi por isso. Ele é desse jeito, por conta disso. Você se vê em vários momentos da discussão dele, do filho dele que não quer ter um filho com a esposa, cara, ele dá carona à nora dele. A ideia da vida. Quer. E talvez porque a representação de pai que ele teve na vida foi um pai que nunca realmente foi um pai presente. Nunca e ele presente. Não quer aquilo. Cara, é triste, sério. É muito triste. Tem muita coisa. Esses dias ontem saiu a curadoria que eu escrevi para o Alagoar, para o site. Eu vi, ó, parabéns, eu estava lendo. Eu fiquei muito feliz. Eu estava lendo hoje a matéria, Larissa, você falando dos documentários, dos curtas aqui de Alagoas, que você gosta pra caramba. Um textinho simples, mas aí eu falei sobre esse recorte do espaço emocional tangível. Eu sempre entendi, lendo Chartier, lendo Bela Balázs, são autores críticos de cinema húngaros e tal, que quando a gente vê um filme, a gente é conduzido a um espaço onde o emocional ele fica mais visível. Eu sempre falo que o cinema ele zipa o emocional, só que sem perder os contornos, porque na vida ordinária você não vê a gota de orvalho que escorre na pétala de flor no meio da multidão, ou a lágrima que escorre do rosto, porque você está na forma frenética do dia a dia. No cinema ele zipa essa realidade e dá o contorno emocional perceptível, é como se você fosse colocado em outro espaço, que eu chamo de espaço emocional. Naquela pequena curadoria. O Bergman ele é o principal autor a trabalhar esse espaço emocional, porque na condução, e você falou de road movie, isso é extremamente pertinente, porque é uma viagem pelo emocional. Os road movies, para quem não está familiarizado com esse tema, são os filmes onde você vê um grupo indo de uma região a outra região com um objetivo. Eu lembro de Pequena Miss Sunshine, eu lembro de Árido Movie, brasileiro também, Cinemas Aspirinas de Urubus, que é outro filme que é um road movie também. Bye Bye Brasil, que fez 40 anos. Já ia falar Bye Bye Brasil. Com o saudoso José Wilker. Exato, Cacá Diegues, onde você vê filmado ali em Penedo, uma parte dele, é um road movie. Exato. É como se os personagens eles buscassem encontrar um objetivo na vida ou alguma resposta e enveredassem numa perseguição dessa resposta, num caminho que talvez não tenha fim. É uma highway, já dizia Humberto Gessinger, é uma highway eterna, onde você infinita highway. Coisa. Exatamente. Morangos Silvestres é basicamente isso que você falou. Se eu fosse batizar, seria isso, um road movie
pelos espaços clássicos de percepção do emocional. É isso que é Morangos Silvestres. Saindo de Morangos Silvestres, nós entramos em Gritos e Sussurros, onde nós vemos 4 personagens específicas, que são as irmãs Agnes, Ana, Karen, ou Karen, e Maria, né, como a gente vê dentro do filme. Né? Para quem não assistiu Gritos e Sussurros, você não vai encontrar em plataformas de streaming convencionais, porque é um filme... Não, vai, olha, vai. Encontra a Sonata de Outono. Não, tá no YouTube, alguém colocou no YouTube tudo bem, eu ia falar de outras mídias. Sim. Alguém colocou lá, até que o YouTube tire, né? É verdade. Não fica mais, não fica muito tempo. Exato, tá lá. Sabe que eu encontrei uns 3 filmes dele lá no YouTube. Tá Gritos, Sussurros, tá o Silêncio, agora tá com alguns com problema de legenda, mas estão lá. Mas olha, quando a gente pega Gritos e Sussurros, você tem o retorno à ideia da família mais uma vez. O Bergman, ele é quase que um cirurgião. Um cirurgião do diálogo. Antes de avançar, eu acho assim que você vai tocar num assunto que ele começou a pincelar no Silêncio, cara. Cara, o Silêncio, que são 2 irmãs, uma com filho, a outra não. E aí você percebe, Ailton, a incapacidade de você se comunicar com pessoas da própria família, cara. Cara, e quanto de conflitos tem? Quanto que a gente talvez já não passou também com esses conflitos? Agora, em Gritos e Sussurros, ele potencializa isso de uma maneira, olha, sinceramente, magistral. Porque em O Silêncio de 63 não tem uma tragédia como um cancerígeno na família, como se vê em Gritos e Sussurros. Tá louco. Em Gritos e Sussurros você vê uma moça que tem câncer. Uma das irmãs tem câncer, e as outras irmãs percebem esse câncer que está avançado e vão para essa casa antiga, que é uma casa da família, trazem os esposos, vão para lá, nós temos que ficar do lado dela, porque ela está em um estágio terminal, nós temos que cuidar dela. E você tem diálogos que se apresentam entre os personagens, com aquele fundo do estouro vermelho, aquela cor vermelha, é carnal, o filme é carnal. Tem uma coisa que define Gritos e Sussurros, é a ideia da carne. Uma carne e um sangue que envolve as irmãs. Só que algumas irmãs preferem não estar tão ligadas à irmã que está morrendo. Essa irmã que está morrendo, não vou dar nenhum spoiler aqui, tem uma preocupação muito grande com as irmãs que você só vai entender no final do filme. E é como se as outras, elas fossem não tão, digamos, tocadas pela essa fórmula emotiva que pertence à irmã que está morrendo. É aquela coisa, uma pessoa da família está morrendo, vamos ficar perto. Durante a sua vida você nunca deu nenhuma rosa a essa pessoa, você só vai dar rosas quando morre. Então a visita só acontece quando você está em leito de morte. Isso é uma coisa que a gente vem discutindo nesse período preferencialmente. Você sabe que o meu avô faleceu tem uma semana. Isso. E eu passava as tardes assistindo filmes com meu avô. Meu avô era um fã de cinema western. A gente ainda está de luto e essa live é uma homenagem a ele enquanto fã de cinema, que meu avô era. E ele sempre gostava do cinema western, dos clássicos do Leone, assim como meu pai. E a gente sempre assistia a tarde toda. E uma coisa que eu sempre percebo quando eu pego as memórias dessa parte finita da vida dele é o quanto as famílias que estavam, obviamente, mantendo um espaço de segurança entre elas, elas rememoram juntamente, coletivamente. Isso parece Maurice Halvac, parece Pierre Nora, quando a gente vai entrar em memória coletiva. A gente viu isso em história, são alguns autores. Exato. Mas o quanto as memórias de cada um, elas se misturam e criam uma memória coletiva entre todos os membros. Por mais que os membros tenham, obviamente, uma memória individual de cada momento. Ninguém rememora da mesma forma. Mas gira em torno da mesma casa da família. Eu caí, meu dente caiu ali naquela porta, naquele ano. Eu bati o meu dedão ali naquela entrada. A festa do aniversário da minha avó foi aqui. Nós tiramos uma foto desse lado. Você está entendendo? Os espaços emocionais que são reavivados por essa memória coletiva, eles desaguam com sangue e com fúria em gritos e sussurros. Nos gritos que ecoam pelos corredores aveludados de vermelho, sangue vermelho. Não é um vermelho qualquer. Eu chamo a atenção para isso, porque é um rubro que você tenta virar o olho. Essa é a verdade. Que lembra muito o sangue do giallo dos anos 70, com certeza. Os giallos italianos. Exato, aquele sangue que parece
Parece cera Parece derretida, né, cera, cara? é quase cera, ou uma gelatina, uma geleia, o Isso, tempero é muito exato. grosso. É, tipo os É, anos 70 também, você tem um sangue que é é, meio ralo, em algumas coisas italianas e filmes. é estranho, exato. Mas no Grito de Sussurros você vai ter personagens que lutam por uma identificação, personagens que não estão felizes com o seu casamento. Para quem assistiu História de um Casamento, vai lembrar de um filme que eu sugiro que procure, chamado Cenas de um Casamento, que é do Ingmar Bergman, que eu acho que é o pai de todos os filmes que se De discute casamento. o ornamento do casamento, cara. Eu acho que tudo que veio depois, não vou dizer que é uma cópia, porque não existem cópias, existem releituras, né? Exato. Mas Cenas de um Casamento é maravilhoso para você que procura entender o diálogo entre casais em um filme. Ele bota a câmera ali, bota dois personagens de frente, os planos são mínimos de conversão do diálogo, e você vê todo o desenvolvimento de um trauma acontecendo ali, né? Grito de Sussurros não foge desse trauma familiar. É mais forte que outros filmes de família, porque você está vendo a finitude de um membro da família. Você está vendo aos poucos Exato. ele chegando ao fim, ele está morrendo. E você? O que é que você pecou contra ele? O que é que você deseja dizer no leito de morte a essa pessoa? Qual é o trauma que você tem? Qual é o perdão que você vai dizer a essa pessoa que você não visitou durante tantos anos? Isso é Pois muito, cara. muito cirúrgico e delicado. Isso machuca. Com certeza. Isso machuca. Machuca porque é aquela velha ideia, cara, eu não disse que amava ele e ele já foi embora. Exato. Eu perdi meu pai há 7 anos quase. Isso vai fazer. Vai fazer 7 anos. Perdi meu pai. E, cara, você sabe que eu abandonei o mestrado para voltar para Palmeiras e cuidar e ficar em casa com meu pai. Eu acho que era o momento sabe? E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu acho que foi a decisão mais acertada da minha vida, de ter tido aquele momento e ficar com ele e aprender e ver os últimos dias dele. E sabe o que me alegra? É que ele partiu e eu não precisei dizer ou ficar, sabe, me martelando, eita, eu não falei que eu amava. Não, sempre falei que amava meu pai. Foi meu grande exemplo. Acho que, cara, quando eu ouço você falar do seu pai, cara, que levou você, que apresentou o cinema de western, que aprendeu com o pai dele, o seu avô, cara, isso traz uma alegria enorme pra gente. Eu gosto muito. Eu tive a sorte de ter tido ele como meu pai e de ter falado para ele, que é uma das coisas, cara, que o Bergman trabalha muito, esse problema de ou você não se comunica, você tem a incapacidade de se comunicar, ou quando vai se comunicar é com farpas. Exato. Não consegue quebrar. Você prefere morrer ou dar um abraço no seu pai. Você prefere a morte a dizer que ama um irmão. Isso é traumático. Como ele é forte. Ele pega isso e esfrega na sua cara. Ele diz, olha, é isso aqui que você tem medo, eu vou pegar isso aqui e mostrar a você. E você não vai tirar os olhos dali. Essa é a experiência bergmaniana no cinema. Tudo que é traumático. Caju Nerd entrou aí, viu? Meu caro, boa noite, Caju. Eu tive uma live com ele. Foi, eu vi, pô, eu tava vendo aqui, tá até salvo. Só para finalizar, a gente tem ainda 10 minutos, mas a gente está discutindo vários pontos. Quando você pega Gritos e Sussurros, que é essa fórmula traumática do princípio da família, a moça que está morrendo, ela é mais familiarizada com a criada da casa do que necessariamente com a Eu já ia falar isso, cara. Bicho, sério. E detalhe, a criada tem uma sensibilidade, mano, que juntando maior. Todo mundo não consegue. Não consegue. É muito mais humana. É como a criada, é a única pessoa que tolera o velho, Itzhak, em Morangos Silvestres, e é a empregada, que está lá há décadas. Isso é... E detalhe, e dá carão nele. Ela dá carão nele, ela briga... Isso é um barato, depender cara. dele, não tá nem aí pra nada. É como se ele dissesse, olha, essa pessoa que não é da família, ela tem uma visão muito melhor. É quem tá de fora do jogo de xadrez. Você pensa, a Linda falou aí. Olha o que a Linda falou aqui, cara. Muito, muito bem colocado, Linda. Ela diz assim, ó, muita gente precisa escutar isso, sobre convivência, né? O cinema e suas lições. Perfeito, Linda. É verdade. É uma aula. É o cinema que absorveu todas as artes. Você já disse isso em ensaios. Todas as artes não arte, só a sétima arte, ela absorveu tudo. Exato. Fechando com Gritos e Sussurros, né? E o título do filme é forte nesse sentido, porque são os gritos iniciais e os sussurros finais. Cara, olha, eu vou ser sincero, há dois tipos não, há
três tipos de terror que eu considero. Aqueles filmes de terror que a gente vai lá e vê um jump scare e você se assusta, ou uma cena que é bem forte e você se assusta, ou um suspense que você já sabe que vai se assustar e se prepara. Há um terror histórico, você sabe que uma coisa aconteceu de verdade e aquilo machuca você ainda, e você ainda fica assim, mas cara, mas gritos e sussurros, cara. É um terror da alma. Minha cara. nossa. É um terror Sério, da alma. é um terror diferente. Olha, eu me atrevo a dizer que talvez depois de Gritos e Sussurros, eu não lembro de uma obra, Ailton, que impacte com gritos, com terror do sofrimento dela, como Gritos e Sussurros na história do cinema. Eu tenho colegas, eu não lembro. Eu tenho colegas que tiveram mortes na família por câncer que não podem ver esse filme, nem a capa desse filme. Porque viram quando eram crianças esse filme e lembram da mãe chorando no quarto, morrendo de dor. Ou alguma enfermidade na família. Isso é uma coisa muito potencial. Um dos poucos diretores que pegou isso e traduziu no cinema foi o Bergman. Ele teve a coragem de dizer, vamos tratar desse assunto. É um assunto importante. É um assunto que está dentro do âmago. Você não tem, nas construções dos filmes do Bergman, as explosões de computação gráfica, não que isso seja uma coisa ruim. Você tem os contornos dos diálogos fabricando o emotivo. Você tem os personagens vivendo. E a vida por si só já é uma coisa altamente traumática. Porque existir é uma coisa traumática. É a angústia existencialista. E a gente viu discutido em Kierkegaard, que a gente viu discutindo em Martin Heidegger. E Ailton, em tempos de pandemia, minha nossa, o quanto de angústia que as pessoas estão passando e o quanto que a gente percebe isso. Cara, tá muito visual. E eu tenho medo que isso passe para uma histeria coletiva. Exato. A gente, como historiador, a gente nunca traz coisa boa, né? A gente, quando é formado em história, não traz coisa boa, traz aquela farpa. Um momento. Antes da sua fala, deixa eu dar uma alô aqui, ó. A minha princesinha tá assistindo e colocou aqui, ó. Eu me assusto toda hora, pode ser até com animações. E a Lécio acabou de entrar. Lécio, boa noite. Meu querido professor, seu companheiro de Sesmac aí. Flamenguista, doente. Deixa pra lá. Mas tudo bem. Sim, você está falando de farpas, que o Eric Hobsbawm dizia que o historiador, ele é a pessoa que tem a função de lembrar o que os outros esquecem. Só que a gente lembra com farpas, né? Com farpas, a gente nunca traz coisa boa. A galera diz, pessoal, vai ficar tudo bem, vai passar. Aí chega o historiador e diz, não, pô, já aconteceu isso antes e todo mundo vai morrer. É Shakespeare. É Shakespeare, o final disso aqui é Hamlet. Não adianta, todo mundo morre. Hamlet, é tragédia. É shakespeariano. Eu acho que o Bergman é shakespeariano nesse sentido. E quando você vê Rei Lear, você vê o Príncipe Hamlet, ou mesmo toda aquela coisa que você tem. Ricardo III, que é um monólogo da tragédia. Macbeth, que é a peça escocesa, você vê o final trágico. Eu vejo muito Macbeth nele. Eu não vejo Lady Macbeth, não, que Lady Macbeth mesmo tá num patamar assim de personagens mais terríveis que eu já vi na minha vida. É verdade. E para fechar a discussão sobre Grito de Sussurro, para quem não assistiu o Grito de Sussurros, ou mesmo Morangos Silvestres e o Sétimo Selo, faça uma incursão por esse cinema. Eu lembro muito de um sketch dos Simpsons, quando o Bart ele vai para uma videolocadora e tem uma cortina. E na cortina ele pensa, poxa, aqui são os filmes proibidos. Filmes adultos. Quando ele abre a cortina, sei lá, Bergman, Tarkovsky, são os filmes para adultos, entendeu? Só para adultos. Pois é, você é levado a uma conscientização de você mesmo, vista na tela, que é muito particular e que é visível pelo cinema do Ingmar Bergman. É o meu cineasta favorito, eu sempre digo que todos contribuíram para a minha formação, escrevendo sobre cinema, produzindo alguma coisa, mas o Bergman, pode falar. Já que a gente está chegando assim na parte final, certo? Foi uma coisa que a gente discutiu antes, em off. Vamos citar aí alguns dos diretores que tiveram em Bergman. Muita gente até gosta do filme dos caras hoje em dia. E não sabe a influência. Exato, exatamente. Eu vou citar de cara Lars von Trier. De cara eu vou citar Lars von Trier. Se você quiser ver Bergman, assista a Melancolia, de Lars von Trier. Se você quiser ver Bergman, assista o Anticristo, de Lars von Trier. Eu vou citar até coloquei uma frase aqui do Scorsese. Então, talvez Dançando na Escuridão também. Dançando na Escuridão. Meu Deus. Minha nossa. Filme, rapaz. É considerado o filme mais triste da história.
com a Bjork. Só isso. Os Simpsons, porque eles adivinham, Linda, eles sempre estão adivinhando uma coisa impressionante. Eles já sabiam de tudo. Pois é. Na verdade, os Simpsons foram feitos há 20, 30 anos lá na frente. É verdade. Sabe? Aí eles foram só colocados agora, então tudo que vai acontecer eles já sabem. Meu caríssimo Otávio entrou aí, Otávio, meu querido diretor de fotografia e produtor de Maceió aí, da Caixa do Pacto. Boa noite, Otávio. Estávamos falando sobre o Bergman, a gente está encerrando agora, mas depois você viu o vídeo completo. E para encerrar sobre a nossa discussão envolvendo o existencialismo no cinema do Bergman, e, claro, os principais filósofos como Soren Kierkegaard, como Martin Heidegger, como Jean-Paul Sartre, como Arthur Schopenhauer no niilismo e Friedrich Nietzsche, a gente tem um prato cheio para poder discutir as obras do Bergman, traduzíveis a partir desses autores que a gente vê na filosofia e na academia, mas potencialmente. Sim. Eu sugiro que todo mundo faça uma incursão por esse cinema, porque é um cinema em que você vai encontrar detalhes que você dificilmente encontraria nos filmes de fórmula pronta, digamos assim. É um cinema artístico, é um cinema que conduz a alma num espaço particular. Ailton, eu lembro que no começo da nossa conversa eu falei que ele não entrega nada mastigado. Claro. E qual o papel disso? É que isso leva você a mastigar. É você que vai degustar. E isso faz um exercício de reflexão. Exato. E esse exercício de reflexão faz você aflorar ideias. Você começa... Cara, você termina Eduardo Coutinho quase, né? Eduardo Coutinho dizendo isso, que não instrui, você sai mais inteligente. Você sai mais inteligente no sentido de quê? Que você se deleita e você diz, pô, cara, eu não acredito. Sério, o filme mexe demais com a gente. Esse exercício mental é muito particular. Você vê isso em Tarkovsky, você vê isso em Truffaut, você vê isso em vários cineastas. No caso do Bergman, a gente apontou algumas diretrizes aqui na nossa live que são bem voltados para esse vazio existencial, essa busca talvez por uma afirmação divina, uma coisa que é transcendente, né? A gente discute, é muito pesado essa temática para discutir em tempos de quarentena, mas talvez por meio dessa condução até um espaço de tragédia ou de escuridão que você dê significância à luz, que você dê significância ao amor, à compaixão, né? Tem que compreender o que é obscuro para poder entender a importância da luz e da felicidade que pode existir. Cara, isso que você está dizendo casa muito bem com Morangos Silvestres. Eu não quero chegar aos 78 anos de idade, quero até passar disso, mas eu não quero chegar, né, nessa idade da vida e olhar para trás e ver que minha vida não prestou, que só tem amargura. Cara, eu acho que é o momento da gente olhar para esse momento agora e fazer como o Pequeno Príncipe, né? Uhum. Quando o homem apresenta a pílula de água e o cara diz, não, mas olha, você toma uma pílula, vai passar uma semana inteira sem precisar tomar água. Aí o Pequeno Príncipe diz, tá, e o que eu ganho com isso? Aí ele diz, em vez de você andar até uma fonte para tomar água, não preciso mais. Aí tá, e qual o resultado disso? Eu tenho 56 minutos por semana. É o que eu ganho. Vai embora. Aí o Pequeno Príncipe, antes dele ir embora, ainda fala, mas o que você faz com esses 56 minutos que lhe sobram por semana? Aí ele diz, sei lá, qualquer coisa, e sai. Aí o Pequeno Príncipe baixa a cabeça, sai andando e diz, consigo mesmo, se eu tivesse 56 minutos me sobrando toda semana, eu gastaria andando bem devagarinho até uma fonte para tomar água. Porque o coitadinho do Pequeno Príncipe só tem aquele planetinha dele. E a Rosa, que tá ali morrendo no invólucro de vidro, ele não tem mais nada, ele não tem belezas, ele sai para construir belezas, né? É o mundo pelo ponto de vista de uma criança, né? É meio Forrest Gump até, que é o mundo pelo ponto de vista de uma criança. E como é importante ver os detalhes do mundo que você como adulto talvez não veja, né? É interessante, a gente tem 30 segundos ainda para finalizar. Eu queria que você falasse das suas mídias virtuais para a gente poder seguir Ednilson Cultura Pop, e amanhã vai estar lá, né, no YouTube, Ednilson Cultura Pop, e a partir de hoje já no seu IGTV, e eu vou colocar no meu também. Exato. Deixa aí. Em breve vai estar disponível também no canal do professor Ailton da Costa, e a gente se vê no Instagram da Costa Livre Filmes, no Instagram do professor Ailton da Costa também. Boa noite, pessoal, foi um